Salve, salve torcedor, Eliel na voz. Estamos aqui hoje para trazer uma discussão sobre torcida de Cruzeiro e Atlético na história. Vamos trazer alguns dados, vou mostrar vocês na tela do meu PC aqui. Mas antes de querer adiantar, para quem não sabe, eu sou atleticano. Vou deixar de lado a parcialidade, vamos usar só os dados que tem na net. Falou? Não se esquece de se inscrever no canal aí. Se você achar esse vídeo bacana, quer mandar para algum amigo cruzeirense, quer mandar para algum amigo atleticano, não esquece de compartilhar, que vai dar uma moral aí, tamo junto? Trazer vocês para a tela do meu PC. Quantidade da torcida atualmente. A torcida celeste tem 26,51. A torcida do Atlético 19,97, praticamente 20%. Mas tem um detalhe que na capital o Atlético tem 39,95, quase 40%, contra 36,5% do Cruzeiro. Dito isso, vou comparar primeiro as maiores médias de público no Brasileirão. Por que o Brasileirão? Vou usar como parâmetro que o principal parâmetro vai ser o Brasileirão. Por quê? Porque o Brasileirão, ele transcende a fase boa ou ruim do clube. E a torcida, ela tem que estar com o clube independente do momento. Claro que, rapaziada, sem ser muito mimimi, claro que a torcida, quando o clube tá bem, ela vai aparecer mais. Quando o clube tá mal, ninguém quer se estressar, mano. E isso é normal, rapaziada, das pessoas. É de fases, do mesmo jeito que a pessoa tem fase boa, ruim, e as pessoas ficam do teu lado na fase boa, nas boas e nas ruins, várias pessoas vão sumindo, com o clube é do mesmo jeito. Dito isso, vamos comparar aqui nos maiores públicos com a informação da UOL. Vamos comparar só o Cruzeiro e Atlético, eu não vou ficar lendo os outros times, beleza? 1971, o Galo foi campeão brasileiro. Uma média de 33.359 torcedores. Ou seja, a média é como se fosse todo jogo tivesse praticamente esse mesmo. É como se fosse, teoricamente, todo jogo esse mesmo número de torcedores. Então, durante todo o campeonato, durante todos os jogos em casa do Galo, tiveram 33.359. É só uma linguagem figurada, tá bom, rapaziada? Em 77, o Galo foi vice-campeão brasileiro. Uma média impressionante de 55.664. E parando para falar, não falei, mas esse aqui é só a partir do Brasileirão, tá? Não é Taça Brasil e agregados anteriores a isso. 1990, Galo 26 foi a maior média. 91 também, 26.763. Detalhe que o Atlético não foi campeão nem mineiro em 90. Mas por uma média boa de público no Brasileirão, foi a maior do ano, tanto em 90 quanto em 91. Em 94, o Atlético pôs em 94, 95 e 96. 3 anos seguidos, o Atlético pôs a maior média do Campeonato Brasileiro, sendo que não ganhou nenhum desses campeonatos. Aí em 98 o Cruzeiro apareceu aqui. A primeira aparição do Cruzeiro foi em 98 com 28.384 torcedores por média. Foi em 97 a Libertadores do Cruzeiro. Em 98 o time estava bom, né? Claro. Em 99 o Galo, se não me engano, foi campeão da Conmebol e colocou 42 mil torcedores de média. Interessante. Em 2001 o Atlético pôs 30 mil de média. Em 2003, campanha da Tríplice Coroa, 26 mil. Acho pouco para uma Tríplice Coroa. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil e Brasileirão. No primeiro Brasileirão dos pontos corridos, os 26.333, a média, maior média do campeonato, lógico, do campeão. Flamengo, Corinthians, nossa, que chato. E agora, 2021, 2020 sem público e 2021, Atlético pôs em média 42.300. Detalhe que teve jogos que não teve público nesse campeonato e teve jogos que entrou só com 30%. Então, os 30% somou, ou seja, diminuiu dos jogos que tinha 100%. Esses jogos que tem menos acaba subtraindo dos jogos que poderiam ter sido 100%. Então a média do Galo poderia ter sido maior caso o 100% estivesse liberado em todos os jogos. Mas enfim, 42.300, a maior média indiscutível do Campeonato Brasileiro. E detalhe, rapaziada, que também tem as maiores médias de público do Brasileirão da era dos pontos corridos, 2003 a 2021. Aqui tem Flamengo, Atlético em terceiro, com a terceira maior média de público no Brasileirão de pontos corridos. E Flamengo, Corinthians, Flamengo. E Galo em 2009, 39.214. Galo em 2009, no ano que o Flamengo foi campeão brasileiro.
O Galo disputou bem esse Brasileirão, até, se não me engano, mas não foi nem vice-campeão. Análise: Flamengo, Corinthians e Atlético lideram o ranking histórico de públicos torneios nacionais. Aqui fala que o Flamengo lidera o ranking com 29.159, média até 2020, se não me engano, que essa foi a data da postagem dessa matéria. Mas o Flamengo tinha a maior média de público pagante no geral, tá, rapaziada? Em todos os campeonatos brasileiros até agora. Até agora o Flamengo em todos os campeonatos brasileiros teve somando e dividindo, teve uma média de 29, quase 30 mil torcedores por jogo. Em segundo, o Corinthians com 25 mil, uma média de 25 mil por jogo. E em terceiro, o Atlético, fora do eixo Rio-São Paulo. Não tem ninguém que tem uma média maior que o Galo. O Atlético tem uma média de 22.917, praticamente 23 mil torcedores por jogo até hoje no Brasileirão. Supera o Palmeiras, que é o quarto colocado, com uma média de 600 mil a menos, 600 torcedores a menos por jogo. E o Cruzeiro é o quinto. Com a média de 1.600 torcedores a menos por jogo até hoje. Outra coisa que eu vou mostrar também, rapaziada, é os maiores públicos do Campeonato Brasileiro. O primeiro maior é 150 mil Flamengo e Santos. Flamengo e Atlético 3-2 em junho de 80. Se não me engano, essa foi a final do Brasileirão. Deixa eu ver aqui. Atlético e Cruzeiro tem que estar como mandante. Aqui achei Atlético. Acho que a bandeirinha de Minas Gerais é interessante, que eu podia ter ido pela bandeira, né? Mas aqui, bandeira Atlético Mineiro em 16º, com 113.479. O 16º maior público da história do Brasileirão, no Mineirão, em 15 de maio de 83, Atlético e Santos. E não tem o Cruzeiro nessa lista, ou seja, foi até Bahia aqui, e o 24º. Então, entre os 24 maiores, o Cruzeiro não aparece, o Atlético aparece uma vez. Então, rapaziada, vamos sair agora do Brasileirão, os maiores públicos do Mineirão, antes da reforma, tá? Cruzeiro e Vila Nova, o maior público, 132.834. O segundo maior, Cruzeiro e Atlético, os três aqui são comando do Cruzeiro. Aí depois vem Atlético, Cruzeiro, que é 115 mil. Clássico Cruzeiro e clássico contra o Flamengo. Cruzeiro, Atlético. Ou seja, nos 10, o Cruzeiro tem os 3 maiores, porém o Atlético tem 6, enquanto o Cruzeiro tem 4. Também, rapaziada, vamos ver o top 5 maiores públicos do novo Mineirão. Tá aqui 61.476 Atlético Juventude, que foi superado pelo Atlético e Bragantino, que teve 61.573 pessoas. E essa é a lotação máxima do Mineirão, ou seja, não cabe mais ninguém. Todo mundo que podia caber dentro do Mineirão estava dentro do Mineirão. Então esse recorde é praticamente imbatível. Só se o Cruzeiro colocar a mesma quantidade, mas colocar mais não tem como. Teoricamente, né, pela capacidade sanitária e sei lá, como é que fala isso aí. Enfim, esse vai ser o primeiro. O segundo, 61.476 Atlético e Juventude no Brasileirão desse ano. 61.146 Cruzeiro e Flamengo na final da Copa do Brasil de 2017. 60.142 Atlético e América. Esse aqui na verdade está trocado, né? Tem esses 60.700 do Cruzeiro 0-0 Náutico. Ou seja, esse aqui é aqui o quarto, né? Aqui tem 1, 2, 3. Aí vem esse aqui como quarto e depois Atlético e América. E de bônus o sexto, 58 mil Atlético e Corinthians no Brasileirão de 2021. Não, na verdade Atlético e Corinthians não, Atlético e tem um de 59 mil que teve esse ano também. Atlético e Fluminense teve 59 mil, ou seja, o sexto aqui não é esse do Corinthians, o sexto é o do Fluminense. E podem me cobrar se eu tiver errado, eu tenho certeza disso. Então, rapaziada, eu não vou nem entrar no mérito da questão da Série B, porque o Atlético já disputou com 100%
da capacidade. E foi recorde de público, recorde a média, né, foi a maior. E o Cruzeiro ainda não teve essa oportunidade de disputar com 100%. E vamos ver como é que o Cruzeiro vai se sair aí no próximo ano de 2022, podendo ter 100%, como é que vai ser o desempenho ali da torcida do Cruzeiro durante os jogos. Mas, de fato, a torcida do Atlético, até a presente data, tem uma superioridade histórica de comparecimento em relação à torcida do Cruzeiro. Apesar da torcida do Cruzeiro ter jogos que foi lá em cima, a média diz respeito a uma sequência de jogos. Por isso, na minha opinião, média é mais importante do que um jogo só com público muito alto. Então, média quer dizer que todos os jogos a torcida compareceu lá de maneira igual, e a gente dá para ter um parâmetro da fidelidade da torcida, e não apenas um jogo que foi decidir título, um jogo que foi muito bom, um jogo que foi fácil, sei lá. Independente disso, em detrimento disso, a torcida teve lá por igual naqueles todos os jogos, e por isso merece esse destaque. Não esquece de se inscrever no canal aí, compartilha com aquele amigo cruzeirense, com aquele amigo atleticano seu. Se ficou faltando alguma informação, rapaziada, que vocês querem que a gente fale num possível próximo vídeo, ou se quer falar de outro time também, ou comparar outros times, só comentar aí que a gente vai estar fazendo essa análise, e espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis.